O Centrão não é uma instituição jurídica, ele não tem um estatuto jurídico, ele não está registrado em lugar nenhum. Do ponto de vista jurídico, é, pois, uma abstração. Mas, na prática, o Centrão existe e não é apenas uma ideia que está no imaginário das pessoas, né, que acompanham o assunto, que se interessam pelo assunto, e que imaginam ali partidos que, vez ou outra, se unem para a aprovação disso ou daquilo, ou para a rejeição daquilo ou outro. Não. Na verdade, embora não tenha um estatuto jurídico, o Centrão é mais do que uma união eventual de partidos. Há movimentos contínuos, estudados, na mesma direção. E, claro, nem sempre votam da mesma maneira. Até porque, mesmo dentro de um partido, você tem dissidências, votos diferentes. Qualquer partido. PP, União Brasil, PL. Nós vimos recentemente os partidos divididos em relação a alguns temas importantes que foram votados no Congresso. Mas o que une o Centrão é a ideia de poder. Um poder que não se expressa apenas em cargos no governo de plantão, mas no poder político que dá às lideranças partidárias a capacidade de forçar governos a tomarem essa ou aquela decisão, arrumarem para esse ou aquele lugar, a esse ou aquele lugar, e desenvolve uma capacidade de negociar com o governo, sempre tendo a faca na mão e o governo entrando com o pescoço. Isso tem a ver, claro, com a maneira como se desenvolveu a relação entre executivo e legislativo no Brasil, principalmente desde o governo Fernando Henrique. O governo Collor foi o primeiro eleito diretamente pela população depois da redemocratização. Nós tivemos antes o governo Sarney, um presidente que, sem que ninguém esperasse, chegou ao topo do executivo porque o Tancredo morreu. Então o Sarney assumiu, havia até discussões na época. É bom lembrar que o Figueiredo, o último dos presidentes militares, do regime militar, o Figueiredo não quis passar a faixa para o Sarney, saiu pelos fundos, porque entendia que o Ulisses Guimarães, como presidente da Câmara, é que deveria assumir a presidência e não o Sarney. Houve até um retorno ao que aconteceu no Brasil no final da segunda década do século XX, com uma situação muito parecida, né? O eleito morre antes da posse. Mas o governo Sarney, ali era um momento em que havia uma certa perplexidade, agora para onde vamos, o que faremos? Havia uma crise econômica gigantesca e o uso de um plano econômico, o cruzado, para garantir maioria para o MDB na eleição daquele ano, 86, e foi o que aconteceu. O MDB fez ali um caminhão de governadores e passou a ter uma força extraordinária dentro do Congresso e nos governos estaduais e nas assembleias legislativas. E o Sarney negociou, inclusive, ele lembrava que como Figueiredo havia tido 6 anos de mandato, ele tinha direito aos mesmos 6 anos. A maioria no parlamento dizia que não, que ele tinha direito a apenas 4 anos, que era a tradição legal brasileira anterior ao golpe de 64. E no fim ficou pelo meio do caminho, 5 anos, né? Ele ficou até 1990, quando o Collor tomou posse. E mesmo
nos governos militares, né, além das diferenças que havia entre um presidente e outro, porque a ditadura militar no Brasil, ela não foi um mar de homogeneidade. Eram governos bem diferentes, inclusive do ponto de vista de análise econômica, de política econômica. O Castelo Branco apostou na liberalização das normas, na abertura para investimentos estrangeiros, em relações mais livres entre os agentes econômicos. Por isso ele tinha não só o Bulhões, mas o Roberto Campos no comando da economia. E isso já é muito diferente. O Costa Silva não houve grandes mudanças econômicas, né? O que houve foi o famigerado AI-5 no final de 68, dezembro de 68. Mas o Médici, que assume já na reta final de 69, ele fica até 74. E o Geisel de 74 a 79, 5 anos. O Figueiredo fica 6, até 85. E essa foi basicamente a grande preocupação do Sarney, negociar isso, enquanto que o plano econômico, iniciado ali em 86, fevereiro de 86, eu lembro que eu estava trabalhando, ia fazer um jogo, quando de repente entra lá o plantão, né, da emissora, falando do plano cruzado, anunciado pelo Dilson Funaro. E o plano, claro, deu errado, né? Você não resolve problemas econômicos com decretos. Definitivamente, você não muda leis econômicas com decretos. Você não decreta o fim das leis econômicas, menos ainda da lei essencial da economia, que é a lei da oferta e da procura. No governo Collor, houve uma ideia, e já na Constituinte, antes do Collor, na Constituinte, que deságua ali na promulgação da Constituição em outubro de 1988, já na Constituinte vem a ideia de centrão, mas ali a expressão foi usada com outra conotação. Era basicamente o seguinte: olha, você tem aqui grupos que estão se enfrentando, são antagonistas, e, na época, posições consideradas extremas, e a grande maioria pertencia a um centro fluido, né? Meio amorfo, e que ora pendia para um lado, ora para o outro, mas que era essencial na hora de decidir o que iria prevalecer, porque tinha voto. Mas não havia uma união entre esses partidos. Não havia uma união entre lideranças desses partidos. Não havia uma abstração como central. Abstração do ponto de vista jurídico. Havia um centro, e esse centro prevaleceu na votação de leis ordinárias e no trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. O governo Collor, até por ter sido o primeiro eleito desde Jânio Quadros, né? O João Goulart depois assumiu porque era o vice-presidente. Aliás, vale notar, na época de Jânio e Jango, as pessoas votavam para presidente e para vice-presidente, tanto que eles eram de partidos diferentes, chapas diferentes, mas o Jânio foi eleito presidente e o Jango foi eleito vice-presidente. E depois veio o golpe militar. O Collor é uma outra geração que chega à vida adulta, na época do Collor, que já está no mercado de trabalho, ou que está entrando na universidade. E o Collor se sentia, exatamente por esse momento histórico, né, a volta da eleição direta, ele se sentia com um poder que o Congresso não poderia contestar. E, claro, ultrapassou linhas que o Congresso não iria admitir, imaginou que o Congresso deveria curvar-se perante a autoridade presidencial. E, claro, houve os malfeitos, né? Alguns consideráveis e ainda pouco explicados.
nos eventos que envolveram Paulo César Farias, né? Mas foi uma relação que começou amena. Muita gente foi para o partido novíssimo, né? Que era o PRN, que era o partido do presidente. Lá que estava a caneta presidencial, vão para lá. Tanto que antes mesmo da votação do impeachment, que na verdade foi precedida pela renúncia do Collor, vale notar, tecnicamente ele renunciou, mas ali o partido já estava esvaziado, porque os caras viram que ele ia perder o poder e começaram a sair do PRN. Né? Itamar Franco, até pelo seu temperamento, e foi um período curto, o Itamar, qual era a relação dele com o Congresso? O Itamar era experientíssimo, foi forjado como figura pública na velha política de Minas Gerais, né? Com muita inteligência nas decisões, muita ponderação, não falava mais do que o necessário, não anunciava intenções que para ele deveriam permanecer ocultas até que viessem a público. Tinha aquelas sacadas, né? Um momento que parecia de tensão entre ele e uma liderança parlamentar, Antônio Carlos Magalhães, o velho ACM, fez o quê? Pediu uma audiência com o presidente e foi com uma pasta. E a ACM, outra figura experiente, cheio de perspicácia, visto como um cacique político importante não só na Bahia, mas já era uma figura com relevância nacional. O que é que ele faz? Ele deixa a imprensa receber a insinuação de que aquela pasta continha denúncias sérias contra Itamar Franco. E aí qual era a ideia do ACM? Eu chego lá, entro na sala, no gabinete, com a pasta, deixo a sala depois da reunião e todo mundo vai dizer, bom, o ACM foi lá e enquadrou o Itamar. Itamar agora vai comer na mão do ACM. O que fez o Itamar já sabendo de todo esse movimento? Quando o ACM é anunciado pela secretária, pode entrar, o presidente está esperando. Quando ele entra, a sala está cheia de jornalistas, fotógrafos. Ou seja, o Itamar colocou a ACM nas cordas, dizendo, muito bem, o que temos nessa pasta? Porque ele sabia que não havia nada contra ele, que era um teatro do ACM. Já com o Fernando Henrique as coisas mudam e vem aquilo que ele próprio chamou de presidencialismo de coalizão. Basicamente, o executivo faz acordos com o Congresso, procura agradar partidos políticos, lideranças políticas, para ter voto. E aí entrega estatal, entrega cargo aqui, cargo acolá, ministério. E o Fernando Henrique precisava desesperadamente do apoio do Congresso quando decidiu apoiar a emenda constitucional que estabelecia a reeleição. Ele dizia, não, para mim é indiferente e tal. Queria muito a reeleição. Se não quisesse, poderia ter dito, olha, que valha para o próximo. Eu fui eleito para um mandato, não havia o instituto da reeleição e, portanto, vou ficar só com o meu primeiro mandato. Aliás, ele teria saído muito maior se assim tivesse feito. Não, apostou na reeleição, foi reeleito e o segundo mandato foi um mar de problemas. Inclusive, vale notar, o real, que era também no sentido figurado a grande moeda do governo Fernando Henrique, embora, claro, concebida no governo Itamar Franco, aí inclusive o período de transição, né, da URV, e aquele não foi um plano do Fernando Henrique, mas de uma equipe de economistas, todos bem conhecidos,
Então, o que aconteceu depois é que o Fernando Henrique precisava desesperadamente, mesmo com a popularidade que o Real lhe deu, porque ele era o ministro da Economia no governo do Itamar, saiu para ser candidato à presidência, foi da chancelaria para o Ministério da Economia por isso, para ser o grande beneficiado político eleitoralmente falando pelo plano. Isso aconteceu, foi reeleito, mas aí o câmbio começou a ter problemas gigantescos. Já com a reeleição valendo, ele parte para a tentativa de reeleição, que consegue, por sinal, em 98. Mas ele parte segurando a crise cambial, e aí em 99, depois de eleito, já no segundo mandato, vem à luz a crise cambial. Mas ali já era uma relação cheia de promiscuidade entre Executivo e Congresso. Isso no governo Lula vai desembocar no mensalão, no início do petrolão, no auge do petrolão, já no governo Dilma. Mensalão e petrolão são fenômenos que decorreram dessa institucionalização da promiscuidade na relação entre executivo e legislativo. Os partidos tinham seus feudos, suas capitanias hereditárias, seus locais de exploração, suas estatais, bancos públicos, diversos partidos. Porque a discussão sobre o mensalão não é se houve, é o envolvimento de cada um. O Supremo parou no José Dirceu. Petrolão, mesma coisa. O próprio Lula, inclusive no ano passado, como candidato, ele voltou a dizer que sim, a Petrobras foi roubada. O que ele diz é que ele não tinha nada com isso. Que ele não sabia e que gente que estava lá há muito tempo, desde os tempos do Fernando Henrique, havia provocado aquele rombo que levou a Petrobras a ter de fazer acordo, porque ela tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, fazer acordo com acionistas americanos, pagar multas gigantescas lá e aqui. Os fundos de pensão que sofreram desfalques terríveis. Terríveis. Até hoje tem pensionista pagando a conta, por exemplo, o que fizeram com o fundo de pensão dos Correios. Pagando a conta. O sujeito foi lesado e ele paga a conta do que aconteceu. Então essa relação, nós vimos no governo Bolsonaro, no começo, uma relação de atritos com o Congresso, principalmente quando o Rodrigo Maia estava na presidência da Câmara e Alcolumbre na presidência do Senado. O governo imaginava que Alcolumbre seria um aliado, tanto que houve o apoio, inclusive da família Bolsonaro, à eleição do Alcolumbre para que Renan Calheiros não fosse reeleito. Alcolumbre ganhou, mas logo se acertou com o Maia e eles fizeram a frente de oposição. Só depois, com a entrada de Ciro Nogueira no governo, antes a Flávia Arruda, mas o papel central foi do Ciro Nogueira quando entra, assume esse ministério que no Brasil tem áreas de chefia de gabinete, que é a Casa Civil, e o poder de Ciro chegou ao ponto de ele ter a assinatura final na execução orçamentária, tomando essa prerrogativa do Paulo Guedes. Esse direito, não mais do que prerrogativa, porque prerrogativa, na verdade, é uma palavra muito mais associada à obrigação. Mas ali não era só obrigação, não era só prerrogativa, era também um direito histórico, de sempre, e lógico, que o Ministério, seja fazendo economia, tenha a palavra final sobre a execução orçamentária. Até isso passou a ter o controle de lideranças partidárias, com Ciro Nogueira no governo
e o Arthur Lira na presidência da Câmara. E o Bolsonaro, que havia começado o governo dizendo que o Centrão era uma espécie de expressão definitiva das mazelas da política brasileira, já na parte final do seu mandato, disse: eu sou Centrão, eu sempre fui do Centrão. O Heleno, o general Heleno, que fez até uma adaptação do samba, né? Se gritar, pega ladrão. Fez uma adaptação para Centrão. Também recolheu seu silêncio quando viu que, olha, agora o governo é Centrão, o Centrão é governo. E o que está acontecendo no governo Lula? Rapidamente, esses partidos que formam esse conjunto juridicamente abstrato, inexistente, uma figura fantasmagórica, mas que no dia a dia do Congresso é vital. Hoje não há nem projeto de lei aprovado sem esses partidos, que dirá a PEC, que dirá a votação com necessidade de 308 votos em duas votações na Câmara, 49 votos em duas votações, 49 em cada uma, é óbvio, no Senado. O Ciro Nogueira, ele disse que o PP, que é o partido dele e partido do Arthur Lira, é oposição ao governo Lula. Ele disse: olha, nós temos diferenças claras e marcantes sobre a forma de ver o país que o PT tem. Se depender de mim, disse o Ciro, nenhum membro de nosso partido irá integrar esse governo. E disse: nosso partido é um partido com viés de oposição. Uma frase ruim, né? Construída de maneira equivocada, mas sabemos o que ele quis dizer. Mas, porém, o senador disse que não proibiria nenhum filiado a aceitar um convite. Falou: ó, caso integre, ninguém está proibido, mas será feito individualmente, não irá contar com o nosso apoio nessa indicação, mas pode ir, o partido não vai punir, tá tudo bem. O que o Ciro Nogueira está dizendo é: o PP não será a base de apoio, não vai reivindicar ministérios, mas seus correligionários dele, Ciro Nogueira, podem perfeitamente aceitarem convites. Lula tem conversado muito com Arthur Lira. Arthur Lira tem sido mais pragmático na fala, porque o Ciro Nogueira também é pragmático na ação, mas na fala ele fala: somos oposição. O Arthur Lira deixa claro, inclusive, o que ele quer. É o Ministério dos Esportes. Aí no caso do turismo, ali é a coisa do União Brasil. União Brasil é o novo menino do Centrão, mais grande, né? Porque nasceu da junção de dois partidos, PSL e DEM, sem nenhuma ligação entre eles, ligação programática, ideológica. É conveniência. Ó, vamos ter uma bancada grande, vamos ganhar mais dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, não é? E teremos força em negociação com o executivo, com uma bancada grande. É voto. Essa é a grande moeda, o voto. As emendas, principalmente as emendas que são impositivas, e o fato de que a execução orçamentária hoje passa pelo Congresso, pela liderança do Congresso. Isso dá muito poder a Rodrigo Pacheco e a Arthur Lira. Mas embora o Ciro Nogueira diga que o PP não vai nessa, o Lira não se compromete com esse tipo de fala. E um parlamentar do PT, Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas, ele defendeu uma ampliação da base. Uma espécie de declaração pragmática, né? E disse que o PP do Arthur Lira e o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, que eles podem integrar a base governista.
E o próprio Tarcísio, quando veio a conversa, ó, pode entrar alguém do Republicanos. Os Republicanos é um partido que tem o seu comando na Universal, né? Do Edir Macedo. E aí, governador? Ele falou, não é assunto meu, isso é assunto do partido, eu sou governador de São Paulo e tal. Ou seja, não colocou objeções, assim, incontornáveis à entrada de alguém do Republicanos no governo Lula. E nenhum presidente, desde Fernando Henrique, conseguiu escapar dessa relação que muitas vezes torna-se promíscua, que muitas vezes caracteriza-se pela divisão de verbas e de ministérios que têm não só orçamentos grandes, mas visibilidade pública, o que significa poder eleitoral. Então, o governo é que tem de buscar estabelecer os limites. Eu até disse aqui, o Lula só deveria substituir a Denise, e falam até na Ana Moser, se houver alguma insatisfação com o desempenho delas como ministras. Mas não para entregar esses cargos por exigência de partidos, porque eles não vão saciar a sede que têm por mais cargos, mais poder político, por mais verbas e por maior capacidade de decidir as coisas pelo Congresso e pelo Executivo. Maju.